A RTX 3050 acabou sendo uma das placas muito polêmicas que chegaram no mercado, principalmente por ter um preço que não é tão interessante e uma performance que não faz sentido baseada no preço que ela é vendida. Mas será que agora, em 2025, será que com a alta dos preços das placas ela acaba sendo uma opção um pouco interessante? Nesse vídeo a gente vai discutir um pouco sobre a especificação dessa placa, testes em jogos e também se vale a pena ou não comprar essa placa se ela for achada no preço certo. E aí galera, tudo bom? Eu sou a Loba e tô aqui a convite do Matheus pra gente conversar sobre a RTX 3050, que é uma plaquinha mais de entrada, e eu preciso apresentar um pouco pra vocês as partes de especificações técnicas antes de mais nada. Ela tem 2560 CUDA cores, 128 bits de barramento, ela trabalha com 8 GB de VRAM, GDDR6 e também, galera, com um consumo aí de até 130 watts. Tem dois disclaimers aqui pra gente fazer. Primeiro, que você pode achar na internet por aí a RTX 3050 com 6 GB de VRAM. Eu não indico muito e eu acredito que o Matheus também não indique muito. Aqui a gente tá falando sobre a de 8 GB de VRAM, que é um pouquinho mais indicada. E também tomem cuidado, porque quando vocês pegarem um notebook, por exemplo, ela vai ter uma plaquinha 3050 capada. Geralmente a versão mobile é um pouquinho capada e isso é extremamente normal. E principalmente vai ter um pouco menos de VRAM, nesse caso sendo 4 GB de VRAM, geralmente a de notebook. E a questão do consumo energético dela. Eu falei 130 watts, mas não quer dizer que ela passa o tempo todo consumindo isso, galera. Esse seria meio que o seu máximo de consumo ali que ela pode estar puxando da sua fonte e tudo mais, a depender do tipo de uso que você tem no seu computador. Então, se você estiver fazendo um render, tá fazendo uma live, tá jogando um jogo muito pesado, aí pode ser que ela puxe um pouco mais. Mas agora, se você estiver fazendo aí um uso mais comum no dia a dia, vendo uns vídeos, ou até deixou só o PC ligado mesmo, com a música de fundo, coisas mais simples, não vai estar puxando isso o tempo todo. Isso também vale para as fontes que você for adquirir, beleza? E bom, agora você já sabe as especificações técnicas, bora falar sobre a parte polêmica: preço. Atualmente, pessoal, o preço do mercado de hardware não tá fácil. Pra falar a verdade, eu acho que nunca foi fácil. Mas se a gente fala assim de uma RTX 3050, ela tá posicionada ali na mais entrada possível. Por que eu tô falando isso? Alguns de vocês devem estar pensando, Pô, mas não tem a 10, a 20 e tal. no caso, ela é a mais de entrada possível da série 30 que a gente tá comentando aqui. Então ela tem um final 50, que é essa posição dela, e pro preço dela tá muito alto na maioria das vezes. O interessante é você conseguir uma boa promoção, ficar procurando um momento, às vezes para conseguir um cupom de desconto, alguma coisa ali para um valor mais interessante. Porque se ela tiver nesses valores de 1.200, 1.500 reais, isso é muito alto, galera. Principalmente se vocês acharem uma versão de 6 GB. Ela não deveria nunca estar custando isso. Interessante seria achar ela entre 900 a 1.050 reais no máximo. E por que eu tô falando isso para vocês? Porque nessa posição atualmente que a gente tá vendo hoje, tem placas mais interessantes, como a RX 6600 e também a RTX 3060, que seria a superior aí a 3050. Nesse caso, essas duas placas estão entre esses valores de 1.200 a 1.500 reais. Então, se você tem esse valor, por que você compraria uma 3050 nesse valor? Seria direto para uma 3060 que, teoricamente, estaria custando esse preço. Pensando também de uma época promocional, ou alguma live aí de alguma loja, alguma coisa assim, que você viu o preço e falou, meu, tá interessante, vou fazer esse upgrade. Então, esse é o ponto. O preço dela atual é muito elevado e é sim, né, um ponto difícil a ser discutido. E aí eu indico para você que você sempre procure pelo menor valor possível dentro dessas categorias, de ficar procurando em cada loja, ver onde tem uma promoção interessante, ver onde tem uma live, ver onde tem algum cupom de desconto, alguma coisa específica desse jeito. E realmente tem que garimpar. Hoje em dia todo tipo de hardware é desse jeito, e falando da RTX 3050, provavelmente você tá aí com a grana apertada, não quer ficar endividado, não pode fazer um upgrade muito grande, então fica de olho nessas três plaquinhas. Até vale comentar para vocês que a RTX 3050 ela fica um pouquinho, pouca coisa, mas ainda assim um pouquinho abaixo da 2060, e por causa disso fica até um pouco preocupante a gente recomendar num valor muito alto, e é por isso que a galera fica meio que receosa quanto a 3050. Ela é uma placa legal? Ela é uma placa legal, dentro do valor correto. E os jogos testados aqui em nossa bancada foi o The Last of Us, o Valorant e o Warzone. O The Last of Us ali para ver como é que essa placa se sai em jogos de GPU Bound, e o Warzone com o Valorant ali para ver como é que ele acaba empurrando, né, o processador ali
nesses jogos competitivos, né, que não precisam tanto de uma placa de vídeo, porque eles são jogos mais CPU bound, mas ter uma placa de vídeo de alumínio minimamente decente acaba sendo um diferencial que acaba tendo uma influência significativa ali na performance. E para acompanhar nossa plaquinha aqui nos testes, a gente trouxe o Core i5-14600KF em estoque, sem nenhum tipo de alteração, combinado com 32 GB de memória RAM a 4000 MHz ali, para dar uma folguinha ali, principalmente nos jogos competitivos, né, para nossa performance ficar ali um pouco mais agradável. E aí, vamos lá para os testes? Aqui em nossos testes a gente vai começar com o Valorant para ver como é que essa placa já vai se saindo aqui em jogos competitivos, né? Que acaba sendo o foco de muita gente, muitas pessoas acabam jogando mais jogos competitivos do que jogos AAA ou qualquer outra coisa. Aqui no Valorant em 1080p preset competitivo rasterização, sem nenhum tipo de tecnologia ali como NVIDIA Reflex ou algo nesse sentido. A gente teve máximas de 587 FPS, médias de 531 e 1% low ficou ali na casa dos 349 FPS. Acaba sendo uma performance até que agradável ali para quem quer esse feeling competitivo, né? A galera ali que é louca para subir rank e jogar competitivamente em níveis mais altos, acaba sendo um tanto quanto interessante. Já no preset competitivo com o NVIDIA Reflex ativado, a gente teve máximas de 527 FPS, média de 459 FPS e 1% low ali caiu um pouco, ficando apenas na casa dos 272 FPS. Beleza que a gente teve uma queda aqui, mas isso não é nada muito grave, né? Como o NVIDIA Reflex ele tenta diminuir um pouco mais a latência ali, para entregar uma velocidade, né, você ter acesso àquela informação de uma forma um pouco mais rápida, né, ter o acesso à informação mais rápido que o inimigo, ele acaba tirando um pouco de performance ali, mas isso não atrapalha em nada da gameplay. Beleza, vocês acabaram de ver no Valorant, mas e agora vamos trazer um desafio real para 3050. Warzone também é um jogo competitivo, mas ele é bem pesado se comparado ao Valorant, por exemplo. Então assim, pessoal, vamos começar mostrando para vocês em Full HD nativo ou de forma rasterizada. Também vamos utilizar o preset competitivo. Em FPS máximo a gente tem 144 FPS, isso é bem interessante, então é um FPS bem alto, mas a gente tem que colocar uma mas aqui. Sempre que a gente fala esse máximo, é um teto, ou seja, vai ter sempre o FPS um pouco abaixo, variando, porque cada partida é diferente, tem áreas mais pesadas, mais leves, e é por isso que a gente olha sempre a média. E a média aqui dessa plaquinha é 99 FPS e também no 1% low é de 77 FPS. Já é uma performance bem interessante, convenhamos, galera, dá pra jogar muita coisa aqui acima dos 100 FPS e, obviamente, não o principal, acima dos 60 FPS, que é o mais complicado pra galera. A gente tá sempre buscando isso, está acima de 60 FPS para ficar bem estável e bem fluido. Mas quando a gente passa para IA, no caso agora a gente vai usar o mesmo preset, mesma resolução, então Full HD, preset competitivo, só que dessa vez a gente vai adicionar DLSS modo qualidade e o Frame Generation, só que esse sendo da AMD, porque não temos Frame Generation nas RTX 30 e mais pra frente eu desenvolvo melhor sobre isso. Então galera, como vocês estão vendo aí no nosso gráfico, o máximo de FPS que a gente consegue desse jeitinho é 184 FPS, a média de 163 FPS e 1% low de 137 FPS. Aqui dá pra ver que melhorou bastante, realmente saltou muito, então se você tem um monitor mais interessante aí com mais taxa de atualização, né, mais hertz, então é legal ativar. Só que tem sempre o porém. Quando você adiciona DLSS, realmente dá uma melhorada ali, né, acrescenta um pouquinho e fica legal. Mas tem o input lag. E aí quando você adiciona mais Frame Generation, aí complica mais um pouco, porque ele adiciona fluidez ao seu jogo. Mas por causa disso, ele também adiciona muito input lag para algumas pessoas que são mais competitivas. Eu, como sou uma jogadora casual e não me importo muito com jogos competitivos, eu não vejo diferença. Porque realmente não me importa nada de ranking, eu não quero trabalhar na área. Mas pra galera que trabalha na área, cria conteúdo, quer estar em torneios competitivos, é extremamente competitivo mesmo em casa, você nem quer trabalhar com isso, mas quer ter realmente a entrega certinho de quando você clica no mouse e já vê na tela, então tem que pensar um pouquinho. A minha recomendação é você ativar, testar e ver se gosta ou se não gosta, mas acredite em mim. Quando você adiciona essas tecnologias, eu recomendo que vocês ativem por aí também o Reflex 2, que atualmente está disponível também para todas as RTX. Então você vai ter um input lag bem menor com essa tecnologia. Isso pode te ajudar bastante daqui para frente. Vindo agora para maltratar um pouco essa placa, né, com The Last of Us, para a gente ver do que essa placa é capaz, se ela consegue incluir esse jogo, ou jogos que sejam parecidos, né, esses jogos um pouco mais GPU bound, né, para placas desse tipo, acaba pesando bastante e muitas das vezes a placa não consegue rodar
de uma forma adequada o game ali, ou a ferramenta que a pessoa precisa, né, que precisa muito, que puxa muito ali para o lado da placa de vídeo. Em 1080p preset médio rasterização, a gente teve máxima de 55 fps, média de 49 fps e 1% ali ficou na casa dos 41 fps. Beleza que aqui a gente não teve uma taxa de quadro acima dos 60 quadros ou ficando ali nos 60 quadros, mas eu acredito que seja bastante jogável. Eu joguei aqui por horas e horas com esse preset pra gente ver como é que iria se sair essa placa e eu achei até que ok. É bem jogável e se você tem uma placa nesse nível e quer só jogar o seu jogo ali bonitinho ali, né? Não quer jogar muito no low, quer botar no médio, no alto ali, dá para jogar tranquilamente. Num preset alto aqui, rasterização ainda, sem nenhum tipo de tecnologia ativado, a gente teve máxima de 45 fps, média de 40 fps e 1% low na casa dos 33 fps. A gente já vê que a placa começa a sentir um pouco mais aqui no preset alto, mas assim, se você não se importa muito, pode ser interessante. Então, eu acho que se a pessoa quer só a experiência do game ali, de conhecer a história, de ver o que o jogo tem de bonito ali, né, para entregar, acaba sendo até que ok. Não é o melhor cenário, não é muito agradável, mas é ok. Agora o jogo muda completamente quando a gente ativa as tecnologias. No caso da 3050, a gente consegue estar ativando o DLSS, mas para ter acesso ao Frame Generation, a gente tem que estar utilizando o FSR 3.1. que foi o caso aqui desse teste. No preset alto, com o FSR 3.1 ativado em qualidade, mais Frame Generation, a gente teve máximas de 100 fps, médias de 86 fps e 1% low ficou ali na casa de 63 fps. A gente consegue ver que mesmo ali com o FSR, né, nas versões anteriores do FSR a gente tinha alguns problemas em relação à qualidade de imagem e conforme você se movimentava com o personagem, acabava deixando rastros bem perceptíveis, o que tornava a experiência do jogo não tão agradável. E no caso do FSR 3.1 aqui, né, a gente consegue ver que ele acaba chegando cada vez mais próximo ali do DLSS, né, que é um tópico até interessante que a gente pode estar abordando em outro vídeo, porque no FSR 4 a gente já tem uma experiência bem próxima ali do DLSS, que é bem impressionante, que, né, dá para ver que a AMD está trabalhando bastante desse lado aí. E o Frame Generation realmente muda tudo aqui no gameplay. Com máxima de 100 fps, média de 86 e 1% low na casa de 63 fps, a gente acaba tendo uma experiência até que agradável aqui no jogo, né? Com a taxa de quadros sempre acima ali dos 60 quadros. E, cara, se você quer jogar no preset alto, quer talvez, além do 1080p, quer arriscar ali um 1440p, talvez você consiga brincar com essa placa aqui tranquilamente, né? Mas vale lembrar que essa placa ela acaba valendo bastante a pena caso ela seja encontrada no preço adequado, né? Atualmente ela acaba sendo vendida ali por R$ 1.200, R$ 1.300 e na minha opinião acaba não valendo tanto. A gente sabe que a RTX 3050 acaba não sendo uma opção muito interessante caso seja comprada no preço que é aplicado atualmente. Mas se encontrado em um valor competitivo ali abaixo dos R$ 1.000 ou de no máximo R$ 1.000, eu acho que acaba sendo uma opção bem agradável e bem interessante para você ali que quer montar um PCzinho de entrada, quer começar a brincar em alguns jogos, quer começar a brincar ali em 1080p com qualidade um pouco alta ali, acaba sendo um pouco interessante. Mas é sempre válido você pesquisar bastante antes de comprar, não só placa de vídeos, mas qualquer outro tipo de hardware. Bom, pessoal, agora vocês já sabem os testes, as especificações, bora pros prós e contras, e aqui é onde a polêmica também reina, junto com os preços, não é mesmo? Então vamos começar sempre com as má notícias, depois a gente vai para as boas notícias. O primeiro ponto negativo é o seu preço que não é competitivo, você tem que ficar procurando a melhor oferta possível o tempo todo, e dependendo do que você conseguir aí achar, talvez você consiga juntar tempo suficiente aí para já pegar uma plaquinha melhor. Mas se não conseguir, realmente, você tá saindo de uma plaquinha mais antiga, sei lá, igual eu tive uma 1050 Ti. Sair da 1050 Ti para uma 3050, dependendo do quanto eu conseguir de valor nessa 3050, é bem interessante. Se você tá numa placa mais antiga ainda, sei lá, uma 750 Ti, pô, por que não, né? A outra questão é o barramento um pouco limitado, né, galera? Ele é baixo, então vai sim te limitar em jogos que sejam muito pesados, esses AAAs mais mal otimizados que estão saindo atualmente, tipo Monster Hunter Wilds foi um sucesso de vendas, é um jogão, mas ele não roda tão bem assim em todas as placas não, ele é bem pesado.
Então pode ser que ele não seja o jogo que você vai conseguir jogar na melhor forma possível que dá para recomendar com uma 3050. E a última é a questão do Ray Tracing, galera. Essa placa não é nem um pouco indicada para Ray Tracing. Não é nem para dizer que dá para recomendar um pouquinho, não. Teria que ser um jogo bem antigo que tenha Ray Tracing. E não faz tanto tempo assim que a gente tem Ray Tracing no mercado para falar que ou esperar que tenha em algum jogo mais antigo. Agora vamos falar das partes positivas dessa placa. Você tá sem grana e é só essa placa que você consegue pegar, deu uma boa economizada, vai ser o seu upgrade, você estava só ali numa placa mais antiga ou às vezes só estava no vídeo integrado. Bora ver o que você pode ter com essa placa. A primeira coisa é o DLSS 4. Ele está disponível para todas as RTX, então você pode utilizar o DLSS 4, que é a tecnologia mais recente da NVIDIA, quanto a DLSS na RTX 20, na RTX 30, na 40 e na 50. Só não se enganem, o Frame Generation é exclusivo da 40 e da 50 e o Multi-Frame Generation da 50. Então, para utilizar o Frame Generation na 30, você precisa utilizar a tecnologia da AMD ou algum outro jeito, algum mod, sei lá. O grande problema é que, por exemplo, no Warzone a gente consegue ativar o DLSS, mas o Frame Generation da AMD. Mas no The Last of Us 1 já não dá pra fazer isso. Se você quer ativar o Frame Generation, tem que usar também o FSR. E o FSR, quando a gente fala de qualidade gráfica, é um pouquinho mais complicado, galera. O do FSR 1, 2 e 3, a qualidade de imagem é bem feinha e bem triste para competir com a NVIDIA. A gente está esperando aí alguma atualização futura com o FSR 4. Só que esse carinha só está disponível na série nova 9000 das AMDs. Então fica difícil. Acabou que eu coloquei um contra aqui também, né? Mas calma, o DLSS 4 é excelente. Se você puder ativar em tudo aí que for possível, você vai gostar em diversos jogos que tem modo história. Os outros pontos positivos estão relacionados aos jogos que ela consegue levar. Por exemplo, jogos competitivos, jogos mais voltados para esporte. Como vocês viram, o Valorant se sai bem, o Warzone até que se sai bem. Mas se vocês forem colocar em um LoLzinho, um Overwatch, um Counter-Strike 2, Marvel Rivals, ela vai conseguir levar super bem também. Jogos retrôs, jogos mais leves, sendo indies ou antigos, também vai se dar bem. Então você tem uma biblioteca assim muito vasta para aproveitar com essa placa. E a outra coisa é o seu consumo. Não é um consumo muito alto, galera, que nem eu falei lá no começo. Ela não vai consumir 130 watts o tempo todo. E outra, se for comparar com outras séries, 130 watts é bem baixo. Então é uma plaquinha que tem seus prós e contras, então dependendo aí do que você precisa no seu setup hoje, ela pode sim fazer toda a diferença. E você, teria uma 3050 ou optaria por outras opções como a 6600, uma RTX 3050, 3050 Ti ou placas da nova geração? Comenta aqui embaixo e vamos discutir um pouco mais sobre isso nos comentários. Te vejo no próximo vídeo.